Olá, você em casa, estamos neste domingo recebendo a doutora Maria Clara Canté Pandolfo. Ela é anestesiologista e também faz medicina estética, é uma amiga de 20 anos, 20 e poucos anos, não vou falar aqui, senão vai declarar a nossa idade, né, Clarinha? E é com muito prazer que hoje a gente, nesse domingo, vai falar sobre estética, sobre vida, sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre bem-estar. Vamos fazer um bate-papo aqui, uma entrevista bem legal com a doutora Clara, que é uma amiga muito especial, que tem uma experiência de vida muito legal e pode passar um monte de coisa para vocês em casa. Então, daqui a pouco voltamos com a doutora Maria Clara Canté Pandolfo. Aguarde ansiosamente. Voltemos. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Então voltamos com a doutora Clara para falar com vocês em casa, especialmente, né, tocar o seu coração, senta a sua família aí, chama o vizinho, vamos conversar sobre saúde. Esse nosso programa que está fazendo sucesso imenso na nossa região, vários colegas médicos solicitando serem entrevistados, assistindo ao nosso programa, vários pacientes, vários amigos me encontram na academia, no supermercado, você é o Dr. Cleiton e troca essa informação, esse link. Eu agradeço o seu prestígio, a sua audiência, é com muito amor e carinho que a gente faz esse programa para você aí em casa. Então hoje vamos falar com a doutora Clara Canté Pandolfo sobre a estética facial. Claro, eu queria que você falasse para o nosso telespectador o que hoje se faz de mais moderno para se rejuvenescer a face. Por exemplo, uma menina de 25 anos, pode-se fazer botox nessa pessoa? O que é o botox? Explica para o nosso telespectador, por favor, Clarinha. Olá, pessoal. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje com o meu amigo Cleiton Alencar e disponível para responder as perguntas que ele me fizer em relação à estética e o que mais ocorrer. Bem, o botox, ele é um tratamento estético já consagrado. Eu acho que acredito eu ser o tratamento estético mais realizado, mais solicitado nos consultórios médicos. Ele é simples, de fácil aplicação, ele tem rapidamente se vê o resultado, né? E com isso ele pode ser iniciado sim, na idade mais jovem, por exemplo, em torno de 25, 30 anos, dependendo da necessidade da paciente. Ou seja, se você pega uma pessoa que utiliza muito a expressão, franze a testa, levanta muito a testa, e que isso já a incomoda, eu não vejo uma contraindicação para já iniciar o botox nesse tipo de paciente. Clarinha, eu queria que você explicasse com palavras bem simples para o nosso telespectador que está em casa. Ele quer saber o que é botox, o que é esse produto, o que ele realiza na face que pode rejuvenescer. Ele é aplicado com pequenas injeções. Isso. Como é que é feito tecnicamente, o que é o produto em si? O botox é a toxina botulínica, né? Especificamente a toxina botulínica tipo A, né? Que ela vai provocar uma paralisia muscular temporária. Ela vai bloquear a liberação do neurotransmissor, que é a acetilcolina. Com isso faz uma paralisia temporária e reversível dos músculos. Ele tem vários usos, não é só o uso estético, né? Ele também pode ser usado em neurologia, em oftalmologia, mas o uso estético que foi consagrado mesmo é no terço superior da face, que são as rugas glabelares, as rugas frontais, e também a região orbitária, né? Periorbitária, que a gente chama de pés de galinha. Então ele vai ter essa ação de paralisia, com isso relaxa, para de fazer a ruga, né? E há aquele alisamento da pele. Fica bem natural, não é isso? O que é essa toxina botulínica? Tem a ver com boi? Porque o nosso telespectador, Clarinha, ele quer saber de onde vem esse bicho, é uma doença, o que é essa toxina? A toxina botulínica, né, uma bactéria, né, é o Clostridium
Clostridium botulinum, né? Certo. É uma bactéria anaeróbica, Certo. né? E que ela é a causadora do botulismo. Só que na dose que a gente utiliza em preparados para estética ou para medicina de modo geral, as diluições são para provocar paralisias localizadas e não para produzir a doença. Poxa, que legal. Então veja você em casa que uma bactéria, um Clostridium, uma bactéria anaeróbia, uma bactéria que não gosta de oxigênio, por isso que ela é anaeróbia, ela odeia oxigênio. Essa bactéria que produziu uma doença, uma paralisia flácida, né? E essa paralisia flácida, o médico foi observando, peraí, uma doença, vamos utilizar esta doença para o bem. Se isolou essa toxina, o que essa bactéria produzia, e esse produto que essa bactéria produzia, essa paralisia facial ou muscular flácida, foi utilizada para fazer injeções na face para poder relaxar a musculatura e essa paralisia alisar a pele. Então veja como a medicina é maravilhosa. Pegou uma doença e transformou-a num tratamento estético para você se beneficiar. Eu mesmo já uso Botox há alguns anos, né? E preciso até voltar a Clarinha para refazer. Mas veja bem, é um tratamento muito satisfatório, ele é praticamente indolor, ele é feito com pequenas injeções, essa injeção atravessa a pele, pode ser feito com pequenas anestesias locais também, passas, gelo, etc e tal, mas a maioria das pessoas nem carecem de anestesia porque é uma agulha muito fina e é praticamente indolor a aplicação. Então, uma bactéria que fazia mal ao ser humano foi utilizada para o bem. É isso que a medicina faz, com observação, né, com muita ciência. Né, e isso faz a gente ficar muito feliz de ser médico, de praticar essa nossa profissão. Então, Clarinha, o Botox é aplicado em torno da face, na testa, e quanto tempo depois ele já tem o seu efeito efetivo? O efeito da toxina botulínica, ela inicia entre 48 a 72 horas, esse efeito vai sendo estendido até 7 a 15 dias, né, que é o efeito máximo da toxina. Dizem que até 21 dias você ainda tem ela fazendo o efeito, ou seja, para você ter o seu resultado final é em torno de 30 dias. A durabilidade da toxina botulínica é em torno de 4 a 6 meses. Vai depender muito também do grau de satisfação do paciente, né, e de como ele utiliza a sua mímica. Né, se ele é um paciente que usa muito a mímica, hipercinético, então talvez ele precise refazer com uma frequência um pouquinho inferior, tipo em torno de 4 meses. Entendi. Mas em média o grau de satisfação é de 4 a 6 meses. E tem pessoas que se sentem muito satisfeitas, que não querem realmente estar com tudo paralisado e que às vezes repetem com um ano de tratamento. Agora, o ideal é esse intervalo de 6 meses, porque à medida que você vai fazendo, como você para a mímica, as rugas dinâmicas, você impede então que a ruga se estabeleça, né? Porque Entendi. Você bloqueia e impede que aquela ruga se estabeleça ali naquele local. Ele é usado somente para tratar a ruga ou existe uma tendência da medicina estética, né, da cosmiatria, da cosmetologia, em relação a aplicar o produto para prevenir a ruga? Por exemplo, temos alguns modelos, né, mundialmente famosos que utilizam o Botox profilaticamente em torno dos olhos, na testa e etc e tal. Meninas de 25, 26 anos. Isso procede? É feito isso, Clarinha? Isso acontece sim. Tem gente que, às vezes, a gente vê com 25, 30 anos que usa muito essa região aqui, que dá aquela que a gente fala de cara de bravo, franze muito a testa e que preventivamente já faz na tentativa de evitar que a ruga ali se estabeleça, se instale. Né? Mas além do Botox, o que tem? A pessoa também tem que ter aqueles cuidados normais do dia a dia, a limpeza, a fotoproteção, né? Fazer alguma coisa associada ao Botox. E o ideal é que você faça um tratamento, como se diz, multidisciplinar, não é só o Botox. Você tenha um cuidado como um todo com a sua pele. É o que a gente sempre fala aqui, Clarinha, no Saúde e Bem-Estar.
a gente gosta de falar sobre qualidade de vida. O Botox é mais um produto cosmético, é mais um produto que vem a ajudar, é mais um arsenal terapêutico para a prevenção, para o tratamento das rugas, mas a ruga ela não vai desaparecer. A ruga é a nossa cicatriz que a gente está vivendo, que está sobrevivendo, que está reagindo. É como se fosse uma página de livro que você já usou várias vezes e fica aquela cicatriz ali na página dobrada. Então, assim, eu acho que as minhas rugas, eu faço Botox com a Clarinha já há algum tempo, mas eu tenho orgulho da minha idade, das minhas rugas, e eu acho que para você ter qualidade de vida, é o que a Clarinha está falando, você tem que ter uma boa alimentação para ter uma boa pele, para você ter um bom cabelo, você tem que cuidar do seu cabelo, hidratar a sua pele. A proteção, a fotoproteção que a Clara fala, é usar um protetor solar, principalmente nas mãos, na face, né? O Pará é um dos locais do Brasil onde tem mais câncer de pele, e isso é triste demais. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, o uso do protetor solar, né, a Clara sempre orienta isso aí, né, 30, 25, 30, 40. O protetor solar, o uso diariamente, 2, 3 vezes por dia, é importante. A limpeza da pele. Chegou em casa da rua, você tem que hidratar a pele, tem que lavar o rosto, tem que limpar, tem que passar um lenço umedecido, tem que hidratar a pele. Ingerir muita água, muito líquido, porque a gente perde muito sal, desidrata muito, e isso é importante você ter esse cuidado. Então, a beleza facial, a beleza capilar, o bem-estar, saúde muscular, ela não é só colocar um botox, não é só colocar um creminho. Você tem que hidratar, você tem que dormir saudável, comer saudável, né, ter amigos, ter vida. Então, acho que é uma complexidade. O botox é uma gotinha, né, nesse oceano de vida, né, Clarinha? É isso aí. Então, assim, e os cuidados da pele, eles são muito maiores. Existem alguns medicamentos também hoje que podem ser utilizados, né? E a gente já sabe que a nutrição, os suplementos alimentares vem ajudando bastante. Já falamos aqui com algumas nutrólogas, algumas nutricionistas no nosso programa, e a gente sabe que a hidratação da pele e a prevenção das rugas, ela parte desde a infância, né? Desde os 2, 3 anos já tem que prevenir, passar um protetor solar na sua criança, né? Tem que ter cuidado na praia, tem que estar sempre, usar um chapeuzinho, um bonezinho, não só em julho, mas o ano inteiro. No Pará, a gente mora perto do Equador, tem que proteger contra o sol. O sol é o nosso pior inimigo em relação ao envelhecimento, porque ele detona com os nossos radicais livres, detona com a nossa pele. Então, a gente fica muito feliz, Clara, de falar contigo. Daqui a pouco a gente vai voltar para a gente comentar sobre outros tratamentos, e você fique aí ansioso que a gente vai falar daqui a pouco sobre preenchimento, sobre ruga de expressão, sobre ácido hialurônico, sobre silicone. A Clara também vai falar sobre silicone e a gente vai discutir bastante sobre isso. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Então, voltamos com Saúde e Bem-Estar, Dr. Cleiton Alencar falando com a doutora Maria Clara Canté Pandolfo. Estamos falando sobre botox, sobre estética facial e etc., rejuvenescimento, qualidade de vida. A gente falou no outro bloco sobre botox, sobre a aplicação, suas utilidades. Claro, eu queria que você comentasse para o nosso público em casa quais são as possíveis complicações que a toxina botulínica pode originar. Nós falamos que ela é utilizada para tratamento de rugas, profilaxia de rugas. Falamos também que ela pode ser usada na urologia, na neurologia, na oftalmologia, para pacientes que têm estrabismo, eles aplicam para dar paralisia no músculo e o olho volta para o lugar, né? Então eu queria que você comentasse quais são as complicações de um botox, por favor. Em relação à medicina estética, né, as complicações mais temidas são as assimetrias, né, de repente, e a questão da ptose palpebral, né, que está previsto em técnica, e, se eu não me engano, em torno de 1% dos pacientes pode apresentar, mas a gente, o profissional sendo capacitado, conhecendo bem a musculatura facial, tendo todos os cuidados de aplicação que a técnica requer, é bastante incomum esse tipo de complicação, né? Tem aquelas coisas também
da hora da aplicação, que às vezes você pode pegar um vasozinho, sangrar um pouquinho, fazer um discreto hematoma, ou então, às vezes o paciente reclama da questão da dor, mas não pela picada, porque as agulhas são bem pequenas, bem finas, mas mais pelo líquido que dá uma certa ardência. Pode ficar uma área meio avermelhada após a aplicação. Alguns pacientes queixam-se, às vezes, muito raramente, de apresentarem dor de cabeça após a aplicação. Ou seja, são coisas leves, né? Complicações maiores você não vê, geralmente, com a aplicação convencional, ou seja, terço superior da face. O que ainda a gente pode falar que é mais temido seria a questão da aptose palpebral, ou então às vezes também aqueles pacientes que já têm aquela sobrancelha muito arqueada e aí fazem o botox e aí não se tem o cuidado de não arquear tanto a sobrancelha, aí podem ficar até com aquele aspecto que chamam aspecto diabólico, né? Que é aquela sobrancelha extremamente arqueada, mas tudo isso a gente tem na técnica de aplicação como evitar ou como tentar evitar esse tipo de entre aspas, complicação ou tipo mau resultado, né? Entendi. Então a gente está, a Clarinha, Maria Clara está explicando para vocês que existem complicações. A mais temida é a ptose palpebral. Para você entender bem, a ptose é a queda da pálpebra. Fez uma quantidade, fez um local não adequado, que pegou algum músculo palpebral, esse músculo vai ficar paralisado e o olho vai fechar. Ptose palpebral. Ou a parte inferior pode cair. Então, pode ocorrer uma das duas complicações, a ptose palpebral na pálpebra superior ou inferior. Claro, gente, que isso é temporário. Como ela disse, o efeito dessa toxina, né, eu acho até que, infelizmente, ele é temporário. Deveria ser pro resto da vida, mas só são 4 a 6 meses. Então, o Botox também existe as complicações do tratamento. Por isso, você tem que fazer com um profissional que tem um treinamento, um preparo para este procedimento. Não vá fazer com qualquer um, não vá fazer com um técnico, tem que ser um médico especializado, preparado, com todo um feedback científico para fazer isso aí, né? Com todo o preparo, conhecimento da anatomia, dos vasos, da musculatura da face, etc e tal, do produto, das agulhas, do tempo de injeção, da velocidade de injeção, se você comprime muito, onde faz o hematoma, se não comprime, quantas horas você tem que ficar depois da aplicação com o rosto elevado, não se deitar para não escorrer o produto e ter um efeito diferente, né? A distribuição do Botox para não ficar uma parte paralisada e a outra não, assimétrica, como a doutora Clara falou. Então veja que é um tratamento como qualquer outro que tem as suas complicações. E eu queria que a doutora Maria Clara pudesse falar para você em casa, é acessível o tratamento para quem está nos vendo, Clara? É acessível? Eu estou te falando do ponto de vista financeiro. A doutora Clara, então, vai falar agora para a gente, para você entender bem, né, se é acessível para a população geral, para você que está em casa, né, a toxina botulínica. Às vezes é uma coisa inatingível, só para os milionários, etc e tal. Doutora Clara, é possível se fazer Botox comumente nos dias de hoje? Eu acredito que seja possível, né? Como eu falei, é o tratamento estético mais procurado nos consultórios médicos. Certo. A questão de honorários médicos varia de especialista para especialista, mas um frasco de toxina está na faixa aí de 900, R$1.000 reais, né? Então, geralmente, o paciente consegue pagar o valor da aplicação da toxina botulínica. Não é uma coisa impossível de se realizar. Então veja você em casa que é uma coisa a se pensar. A toxina botulínica não é feita somente para as atrizes de Hollywood, né? Para os apresentadores de televisão aqui no Pará, não, é feito para o mundo inteiro. Então você pode ser, nós vamos disponibilizar para vocês depois via WhatsApp, quem quiser algumas informações a gente pode passar para vocês, aqui embaixo do vídeo está o nosso telefone, você pode mandar as suas dúvidas para a gente que a gente tenta esclarecer. Eu queria comentar agora com a doutora Maria Clara Canté Pandolfo sobre o ácido hialurônico, sobre os preenchimentos, sobre o PMMA, não é isso? Sobre os produtos que são utilizados, Clara, para preenchimento, né?
aquele código de barras que tem, as mulheres vão com 45, 50 anos, começa a ter aquele código de barra, né? Aquele desabamento, aquelas rugas mais profundas, né? O suco nasolabial, nasogeniano, etc e tal. Então, Clarinha, é utilizado? Que produtos são utilizados? Tem que ter bom senso? Como é que é isso? Tem vários produtos a serem utilizados. A estrela dos preenchimentos atualmente é o ácido hialurônico, né? Pela característica que ele é produto do tecido conjuntivo, ele causa muito menos reação, dificilmente o paciente vai apresentar formação de granulomas, alergias, então ele é fácil de colocar, né, uma técnica relativamente simples. É injeção também, Clara? Injeção, e de acordo com o tipo de ruga, se é superficial, média ou profunda, você vai usar um ácido hialurônico mais consistente ou menos consistente. Muda a densidade dele para cada... Muda a densidade de acordo com o tipo de ruga, se é, por exemplo, linhas finas ou se são rugas mais profundas. Acredito eu ser, na questão de preenchimentos, na minha opinião, o melhor tratamento. O que limita um pouco o uso do ácido hialurônico é a questão do custo, porque ele é realmente mais caro, né, do que os outros tipos de preenchimento. E ele é, como a gente fala, absorvível, então ele tem um tempo de duração. Ah, então esse ácido hialurônico ele também é diferente dos outros produtos, de alguns outros produtos que não são absorvidos, é isso? É, que entre aspas ditos não absorvíveis, mas aquela questão, existe um negócio chamado força da gravidade, né? Por mais que você preencha uma ruga com um produto dito não absorvível, ou seja, que não vai sair daquele local ali, a pessoa vai voltar a envelhecer, os músculos perdem tônus, então aquela ruga pode se formar ou se aprofundar novamente ali naquela região, né? O ácido hialurônico ele é usado desde para hidratação da pele, para mesoterapia, para preenchimento dessas rugas faciais, para aumento de volumes faciais, hoje em dia já está sendo usado, mas como eu te falo, ele é mais caro que, por exemplo, o PMMA, né? Mas, na minha opinião, eu particularmente prefiro preenchimentos feitos com ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico ele também serve, a gente vê às vezes uma atriz que vai envelhecendo, perde volume labial e etc. Isso. E tal. Dá para ficar com o lábio da Angelina Jolie, por exemplo, assim? Qualquer um pode ficar. Eu acho que qualquer um pode ficar, mas tem a questão do bom senso também, né? De você ver se aquilo ali é bom para você. E não é só o paciente que vê isso, eu acho que o médico também vê. Se você chega no consultório, eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie ou com o nariz da fulana de tal, você tem que ver se aquilo ali é harmonioso para o paciente, também para você não fazer uma coisa que vai ficar feia no doente, no paciente no caso, né? Que na verdade não é um doente, é alguém que vai lá procurando por beleza, então você tem que equilibrar isso aí, até porque existe uma linha tênue, né? Entre a beleza e o ridículo. Exatamente. E eu acho que em estética, de modo geral, menos é mais. Sempre assim, menos é mais. Corrija sempre para menos, preencha sempre menos, use menos. É melhor você fazer um retoque daqui a 15 dias, um mês, do que você hipercorrigir uma ruga. Entendi. E aí ficar com um aspecto feio. Então você em casa preste bem atenção, doutora Clara está falando sobre o ácido hialurônico. É um produto líquido que é extraído do tecido conjuntivo, sintetizado, colocado numa seringa e é aplicado como preenchimento. Ele é utilizado no lábio para dar volume, para dar melhoria, desaba o volume, com o tempo você vai perdendo músculo e etc. E você vai preenche, aumenta o lábio novamente. Aquelas rugas que parecem código de barras acima, que principalmente na mulher, ou então pessoas que têm problemas dentários, ocorre um desabamento, é utilizado para preencher. Quer levantar um pouquinho a ponta do nariz, aplica um pouquinho de produto, levanta a pontinha do nariz, fica uma beleza. Então, esse suco que com o tempo a gente, pela gravidade, desaba, é feito o preenchimento desse suco também, rejuvenescendo. Sabemos também, Clara, que muitas pessoas usam para fazer algum contorno no queixo, não é isso? Às vezes algum contorno
na região do zigomático para melhorar a estética facial. A gordura facial, teoricamente, seria a única gordura que a gente não deveria perder, né? Porque a gordura facial, ela dá o que a gente chama de jovialidade, né? Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa gordura facial. Então, esses preenchimentos também servem para isso, para fazer remodelação de contorno facial, preenchimento de maçã de rosto, esses sulcos, como a gente conversou, nasogeniano, a região ao redor dos lábios, o próprio preenchimento dos lábios, né? Tudo isso pode ser realizado pode ser melhorado ou com ácido hialurônico ou com outros preenchedores também que estão aí no mercado. Então você está aprendendo aí em casa sobre preenchimento. A gente viu há pouco tempo na televisão, nos programas, na imprensa falada, escrita, né? Uma modelo famosa, não vamos nem comentar o nome dela, que hoje ela faz palestras em igrejas, etc e tal. Ela diz que morreu, né? Que teve contato com Deus, Deus mandou ela voltar e contar a experiência dela. Isso aí é pessoal de cada um. Eu, pessoalmente, não acredito nisso que ela aconteceu, mas tudo bem, é o meio dela viver. Ela injetou alguns produtos, ocorreram algumas infecções, né? Ela perdeu uma parte da pele, né? Ela fazia um contorno da perna dela, era malhada e etc e tal, isso lesionou. Existe também, Clara, pessoas que usam um silicone industrial, injetam qualquer silicone. Você tem conhecimento, alguma base sobre isso, Clarinha? Eu tenho conhecimento mais leigo mesmo, sim, né? Do que a gente vê no dia a dia de pessoas que usam isso porque são produtos mais baratos, são vendidos aí no mercado clandestino, são aplicados inclusive por pessoas que não são nem médicas, né? Então, às vezes até em lugares inadequados, com grave risco de infecção, material que pode cair na corrente sanguínea, ou certamente vai cair na corrente sanguínea, pode matar, vai trazer complicações, né? Não, pode ser assim, não ser imediato, mas pode ser que em algum momento da tua vida tu vais ter alguma complicação relacionada à aplicação de produtos inadequados, que são produtos que não são feitos para isso. Não são feitos para isso, nem para preencher nenhum tipo de volume, nádega ou panturrilha, ou mesmo pessoas que usam até para aumento de seios, essas coisas. É totalmente contraindicado, não é médico isso, não tem relação com a medicina, não é uma coisa que está aí no dia a dia que todo mundo pode ter acesso. Esse silicone que a gente está falando é aquele silicone que usa para colocar em banheiro, etc e tal, e para vedar. E o pessoal usa isso para injetar na mama, para ficar uma mama maior, e aí dá infecção, dá problemas gravíssimos, né? Então o que a gente tem que saber é o seguinte, qual é o nosso recado, meu e da doutora Maria Clara Canté Pandolfo? Chama-se bom senso. Ela foi muito clara e feliz em dizer, você que quer rejuvenescer, você que quer permanecer mais tempo com a linha de expressão mais jovem, etc., é possível você acessar esse tipo de tratamento, essa terapêutica, mas tem que se ter bom senso, porque existem casos que beiram o ridículo. Os lábios ficam muito grandes, existe uma dançarina que tinha uma dança do bumbum de muitos anos atrás, que o rosto dela hoje está deformado, ridículo para falar a verdade. Então você tem que ter bom senso, não é? A cirurgia plástica, a estética, a cosmetria, isso é muito delicado. Não se pode simplesmente se exercer essa especialidade pelo vil metal. Tem que se ter bom senso. E nós temos que envelhecer com qualidade, com felicidade, comemorar os 40 anos, os 45, os 50, ser feliz com essa idade, né? Permanecer jovem é aqui dentro. Isso é muito importante. Agora, ter saúde facial, corporal, é importante também você manter essa saúde. Você planejar a sua alimentação, o seu dormir, o seu bem-estar, amigos, proteção do sol, isso vem da infância. Não adianta, melhora você com 50 anos, permanecer com o estado legal, a barriga bem, a pressão legal, mas o ideal é começar bem jovem, para você adiar essa evolução, né? E hoje, gente, a medicina de suplementos alimentares, hormonais, né, de prevenção de doença, né? O ser humano vai viver 100 anos cada vez mais. E você pode aprender isso aqui no nosso programa, com cada dica que a gente passa para você todos os domingos, com vários profissionais de várias especialidades, falando sobre saúde, falando sobre qualidade de vida. Você viva melhor com a sua família, faça a sua oração do seu dia a dia,
Abrace o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, dê beijo, dê carinho. Eu gosto de me chamar de doutor abraço. Eu abraço os meus pacientes, eu beijo os meus pacientes, eu gosto do contato humano. Faça isso, é muito bom você passar o calor humano. Agradeço a Clarinha, um beijo a você nesse domingo, fique com Deus. Domingo que vem não perca Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Um beijo, até domingo.